há várias formas de nós mostrarmos este amor de Deus através da palavra. E hoje eu quero mostrar este amor, o amor de Deus, através do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele é considerado um dos profetas menores, não pela importância, mas pelo tamanho do livro, mas de uma importância muito grande. Talvez você tenha já lido o livro do profeta Oséias e às vezes passou por ele assim de uma forma muito rápida. E confesso para você que para ler Oséias você tem que estar ali no espírito, porque senão você vai ler e não vai ser muito atrativo. Mas hoje eu quero apresentar para você o amor de Deus através do profeta Oséias. Aquele povo havia abandonado Deus e havia se voltado para Baal. Deus havia falado através de vários profetas que Deus havia levantado. E por um momento eles ouviam a voz, por um momento eles ouviam a profecia através daquele profeta, mas com o passar do tempo, eles davam as costas para aquela palavra profética e voltava para as práticas pecaminosas. No caso aqui, eles voltaram para Baal. Quem era Baal? O templo de Baal era um templo onde havia muita orgia, muita prostituição. Era uma característica das pessoas irem para adorar Baal através dos corpos, através dos seus corpos. Então, muitas prostitutas, muitas mulheres, infelizmente, eram usadas e abusadas e depois elas eram descartadas. Mas Deus usa um homem por nome Oséias. Diga comigo, Oséias. Sabe o que quer dizer Oséias? Salvação, Salvador. Deus então levanta um homem por nome Oséias, que quer dizer salvação. No hebraico quer dizer salvação ou salvador. E no grego a mesma raiz ou a mesma linhagem do nome de Jesus. Então quando Oséias chegava e falava assim: eu sou Oséias, ou eu sou o profeta Oséias, era a mesma coisa de estar dizendo: eu sou o Salvador. Então no Antigo Testamento Oséias era um tipo de Cristo. Ele já estava apontando para um Salvador eterno, aquele que viria para salvar a humanidade por completo dos seus pecados. Então Deus já havia falado por boca de vários profetas, de muitos profetas. Agora Deus não queria falar apenas pela boca, mas Deus queria falar através da vida do profeta Oséias. Não apenas pela boca, mas Deus chegou e falou: eu agora não vou falar apenas através da sua boca, mas eu vou usar a sua vida para falar com essas pessoas. Então Deus chega para Oséias e faz um pedido assim, um pouco estranho, um pouco até mesmo assustador. Deus virou para Oséias e falou: Oséias, vai e pega uma mulher, uma prostituta, e toma esta mulher como sua esposa. Você pode olhar e ficar assim assustado. Misericórdia! E no Antigo Testamento, às vezes Deus fazia alguns pedidos assim, um pouco estranho no tempo da lei. Alguns pedidos assim um pouco estranhos, como por exemplo aconteceu com o profeta Isaías. Deus mandou que Isaías andasse nu por um tempo. Mas tinha então um propósito. Então Oséias no capítulo 1, verso de número 2, a palavra do Senhor vem e diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, o Senhor estava dizendo a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Imagina Deus aparecendo para Oséias, Deus falando com Oséias para que Oséias tivesse essa atitude. Então Oséias: sim, Senhor, eu vou fazer isso. Se é para estar fazendo isso, eu vou receber esta palavra e eu vou fazer isso. Então Oséias vai e pega esta mulher, Gomer, e leva para sua casa. Agora imagina ele apresentando isso para os seus familiares. Imagina ele apresentando isso para a sua família. Como seria a reação dessas pessoas quando Oséias pega essa prostituta, Gomer, tira lá do meio da prostituição e leva para a sua casa?
Mas com certeza, antes dele levar para sua casa, ele chega e explica e fala quem ele era e o que ele estaria fazendo com aquela mulher. E com certeza, antes de levar para a sua casa, com certeza também ele tem ali um preparo, ele limpa aquela mulher, ele purifica aquela mulher, ele dá a veste nova para aquela mulher, troca as vestes dela, lhe dá também um nome e agora dá também a ela uma casa. E ela sai então do mundo da prostituição e vai então estar com Oséias. Nós podemos já fazer aqui algumas aplicações. Isso muito nos lembra a atitude de Jesus com a igreja, com a sua noiva, com a sua esposa. Quantas das vezes Deus, através de Jesus, vai lá e tira o homem do pecado, no lamaçal do pecado, aprofundado no pecado, vai lá e tira e traz para um lugar de destaque, traz para um lugar de honra. Mas ele também dá a veste nova, ele vem com sangue, ele vem e purifica aquela pessoa, se tornando então uma nova criatura. Então Oséias começa a desfilar com a sua mulher. Ele sai então desfilando com aquela mulher, agora de veste branco, e declarando publicamente: esta é a mulher que eu amo. Esta mulher saiu de um período negro, de uma história negra, e agora ela sai de um passado vergonhoso, e agora ela tem um homem, ela tem um marido. Gomer então, ela tem 3 filhos. Depois você pode ler o livro de Oséias, se você quiser aprofundar um pouco mais, você pode estar se aprofundando. Gomer então, ela tem 3 filhos. O primeiro filho é de Oséias. Mas quando vai para o segundo e o terceiro filho, ela já volta às práticas pecaminosas. Ela dá as costas para Oséias e ela tem o segundo filho, agora novamente da prostituição. Não só isso, mas vem também um terceiro filho, e ela volta então às práticas pecaminosas. E quando ela tem ali o terceiro filho, ela abandona os seus filhos, abandona também o seu esposo, e ela aprofunda mais ainda, e agora ela se torna sacerdotisa no templo de Baal. É assim que o pecado faz com o homem. A prática ou a volta à prática do pecado, geralmente a pessoa vem e se aprofunda ainda mais. Esta mulher agora abandona o seu marido, abandona a casa e volta às práticas do pecado. Mas Oséias não desiste de Gomer. Diga: Oséias não desiste da sua esposa. Oséias fica sabendo que ela estava no templo de Baal, que ela estava se prostituindo. Então ele pega alguns presentes e ele leva esses presentes para aquela mulher. Só que quando ela olha para aqueles presentes, ela rejeita aqueles presentes, e alguns daqueles presentes também ela atribui aos sacerdotes de Baal. Ela discrimina, ou ela afasta ainda mais o seu coração de Oséias. Aí onde nós temos o texto de Oséias no capítulo 11, verso 1 a 4, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha que texto forte, meus queridos, o verso de número 2. Quanto mais eu os amava, tanto mais se iam da minha presença. Diga comigo: misericórdia. Estava tão aprofundada aquela mulher ali na prática pecaminosa, que quanto mais Oséias amava, quanto mais Deus amava, mais ainda se distanciava da presença, e sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Porém, Deus não desistiu desta mulher. Talvez você deve lembrar de alguém que às vezes vivia a prática de oferecer sacrifícios a Deus, louvores e adoração a Deus, mas em algum momento se perdeu
se desviou, saiu fora do propósito e acabou se afastando de Deus e aprofundando no pecado. Só que nós podemos também da mesma forma pegar esta palavra e aplicar a mim, aplicar a nós nesta noite. Deus continua nos amando, assim como Deus continua amando esta mulher, Deus continua nos amando. O verso de número 3 diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus não desistiu. E chegou o momento que aquela mulher havia sido tão abusada, que agora ela não prestava mais para ser oferecida em culto a Baal. Tão escravizada, tão massacrada, que agora ela não servia, e ela foi jogada, como se jogado fora, e ela foi colocada então como escrava para ser vendida, e lá no mercado para ser vendida, Oséias então fica sabendo que a sua esposa, Gomer, estava em um mercado para ser vendida, e o que é pior, a preço de banana, como se costuma dizer, um preço inferior, um preço insignificante, mas é justamente isso que Satanás faz. As ofertas, a aparência é muito grande, mas Satanás ele é mestre em prometer, mas ele não cumpre. Na realidade, o que Satanás promete, ele faz é escravizar mais ainda, e essa mulher havia se tornado escrava, havia sido abusada, e agora ela estava para ser vendida como uma escrava. Oséias, que quer dizer o quê? Oséias quer dizer o quê? Salvador. E ele fica sabendo que ela estava em um mercado. O que ele faz? Ele vai até aquele mercado e ele paga por aquela mulher. Ele resgata aquela mulher, ele dá um preço maior e vai lá e compra aquela mulher. Imagina comigo, eu creio que você já conseguiu imaginar a primeira cena, quando Deus manda Oséias ir lá e casar com esta mulher, e ele sai apresentando para esta mulher. Agora imagina a segunda cena, esta mulher toda estragada por conta da prostituição. Essa mulher toda detonada, quem sabe ele pegou esta mulher pelos braços e levou para a sua casa. Talvez algumas pessoas, enquanto estavam olhando, imaginavam, ele vai pegar esta mulher e vai colocar como escrava lá na sua casa. Ele vai pegar esta mulher e talvez vai fazer aquilo que a lei manda dizer. E o que a lei mandava dizer quando uma mulher era pega em adultério, ou quando uma mulher prostituía. O que a lei manda dizer? Matar. E ela era apedrejada. Talvez algumas pessoas imaginaram, este homem vai pegar esta mulher, vai levar para casa e ele vai apedrejar esta mulher. Mas não é isso que ele faz. Ele ama aquela mulher que ele leva de volta para casa. Que amor é este que não abre mão, mesmo dando as costas? Que amor é este que não abandona, mesmo voltando para a prática do pecado? Que amor é este que apesar de dar as costas, o pai não dar as costas? Que amor é este? Por isso eu iniciei dizendo, é um amor incondicional. Então este homem pega esta mulher, leva para casa, mas ele não tem intimidade com ela. De início ele não tem intimidade com ela, mas ele leva ela a passar por um processo de purificação. Começa então um processo de restauração. Então aquele homem começa a restaurar aquela mulher. Aquele homem começa a curar aquela mulher. Quem sabe aquela mulher cheia de traumas, aquela mulher cheia de mágoas,
cheio de amargura, cheio de marcas, não só marcas na alma, mas talvez ali marcas no corpo também. Mas naquele momento, aquela mulher estava sendo curada. E com certeza, Oséias estava curando, sendo usado por Deus para curar aquele homem. Que amor é este que não abre mão? Que amor é este que vem e restaura? Que amor é este? Esse é o amor do Pai por mim e por você. Este é o amor do nosso Pai, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para vir e nos resgatar. E é aquele que veio e pagou um preço. E não foi um preço pequeno, foi um alto preço. E qual foi o preço? Um preço de sangue. Ele deu a sua vida, porque Deus nos amou de uma forma tão grande, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz, para o perdão do meu e para o perdão do seu pecado. A maior evidência então que nós temos que Deus nos ama, é que Ele enviou o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Embora que às vezes eu e você podemos dar as costas para Deus, embora que um homem e a mulher pode aprofundar no pecado, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus abomina a prostituição, mas Ele ama o homem, Ele ama a mulher. Deus é aquele que vem e restaura. Deus é aquele que ama além das circunstâncias. É aquele que vem então e pega nos braços. Não porque nós merecemos, porque nós não merecíamos nada. Esta mulher, eu te pergunto, esta mulher merecia ser resgatada, sim ou não? Não. Alguém pode olhar e falar assim, bem merecido. Por que ela saiu da casa do pai? Ou por que ela saiu ali da casa do seu esposo? Por que ela abandonou e voltou às práticas? Talvez alguém poderia olhar e falar assim, foi bem merecido, mas na realidade Deus nos ama e o seu amor é incondicional, não porque eu mereço alguma coisa, mas é porque Ele me amou primeiro. Então bata no peito e fala, eu amo, porque Ele me amou primeiro. Então Deus ama e se importa com esta mulher, e vem ao encontro desta mulher. E para estar encerrando, Oséias, no capítulo 14. Oséias 14. Veja o que diz: a promessa de perdão para esta mulher, a promessa de perdão para Israel. Então Oséias volta para todo o povo de Israel e diz: assim como eu fiz com esta mulher, Deus também fará com todos os filhos de Israel. Deus fará com todos aqueles que se arrependerem. Deus estava, naquele momento, Oséias estava falando, assim como eu fiz com esta mulher, Deus também da mesma forma estará resgatando, Deus também da mesma forma estará trazendo perdão a todos aqueles que se arrependerem e voltarem para Deus. Veja o verso de número 1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Veja o verso de número 4, curarei a sua infidelidade. Diga glória a Deus. Esta é a palavra para o povo de Israel, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de perdão. E eu posso dizer para você também aqui nesta noite, é uma palavra para mim e para você, uma palavra bem atual. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, curarei a sua infidelidade, ou seja, eu virei com perdão, eu virei com o sangue de Jesus e purificarei todo o pecado. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Diga uau. Sabe como o orvalho que vem
O orvalho é depois daquele momento de trevas, daquele momento de dor. O orvalho ele vem como um frescor. E a palavra está dizendo: eu virei como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como a da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como do vinho do Líbano. Verso de número 9. Quem é sábio? Ele está dizendo: quem é sábio, ouça a palavra nesta noite. Quem é sábio, aplica o seu coração a esta palavra nessa noite. É um apelo final. Se você for ler lá depois em Oséias, o título está dizendo: apelo final. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele. Diga: os justos andarão nele. Mas tem um mas os transgressores neles cairão. Diga comigo: misericórdia, Jesus. Diga: eu ando em sabedoria. Diga: eu recebo a palavra do Senhor para minha vida. Diga: eu creio no amor incondicional de Jesus para minha vida. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesta noite. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua maior necessidade, mas eu posso afirmar para você: Deus te ama e Ele não abre mão de você. Deus é aquele que vem ao seu encontro. Deus é aquele que diz: olha, apesar de você ter afastado, eu continuo te amando. E às vezes a gente olha e fala assim: eu não sei o que Deus viu em mim, eu não sei porque Ele me amou desta forma, mas o Senhor, Ele te amou primeiro. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fosse inundado pela palavra do Senhor nesta noite, encharcado pelo amor do Senhor nesta noite. Essa história às vezes é uma história assustadora. Talvez você ficou um pouco assustado com essa história, mas o Senhor te trouxe aqui para te sacudir nesta noite, para que você receba esta palavra e seja sacudido. Talvez você já ouviu muito a palavra. Talvez chegou o momento de Deus começar a falar com você de uma forma diferente. Talvez chegou o momento de Deus começar a falar com você de uma forma diferente. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Deus te ama. Deus te ama, Ele não abre mão de você. Ele abomina o pecado. Ele abomina a prática pecaminosa, mas Ele ama o pecador. Ele te ama. Ele te ama. E às vezes algumas pessoas ficam até pensando que Deus vai vir te pegar e te destruir. Não, Ele vai te amar. Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te amando. Deus não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Deus está aqui nesta noite de braços abertos e está dizendo: meu filho, minha filha, eu não abro mão de você. Se for preciso te pegar no colo, como Deus fez através de Oséias, pegando aquela mulher e levando de volta, Deus faz isso e te leva para um processo de restauração, para um processo de cura. Receba esta palavra nesta noite e seja curado. Receba a palavra nesta noite e afaste-se do pecado e volte para Ele. Abandone as práticas pecaminosas e volte para Ele. O Senhor é aquele que está aqui para perdoar e para mudar a história da sua vida, para te dar vestes limpas, para te dar um novo nome. O Senhor é aquele que está aqui nesta noite
para vir e trocar o seu passado de uma história negra, de uma história triste, para um presente, um futuro glorioso na presença do Senhor. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo. Isso